meninos e meninas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, continuando a nossa saga de conexão a redes Wi-Fi, hoje é uma aula muito prática, tá? Eu vou deixar aí pouquíssima teoria, ok? Vou passar só o conceito, o objetivo da aula. Em seguida, nós vamos começar com a parte prática, certo? Então, eu vou gravar esse vídeo em duas partes. Uma parte é a parte ao qual nós vamos montar o nosso ambiente para ataque. A outra parte é eu pegar a própria máquina que eu estou utilizando aqui para defesa. Para defesa não, desculpa, como uma vítima, né? Então o objetivo dessa aula é criar um ambiente falso para fazer com que uma vítima caia, né? Baseado em engenharia social. E depois nós vamos coletar os dados dessa vítima. Vamos roubar o Facebook, o Gmail ou qualquer conta que requeira autenticação, tá? Bom, então vamos entender aí o que nós faremos hoje. Primeiro, o objetivo, tá? O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar aqui com o material necessário. Vamos ter que montar um servidor DHCP falso, criar as regras de roteamento, montar um serviço, né, iniciar, né, o serviço DHCP falso, montar um servidor de DNS fake, que também é um DNS falso, criar uma página falsa, ou seja, nada hoje vai ser verdadeiro, né? Nós vamos criar todo um ambiente, todo um aparato falso para nós enganarmos a vítima. Existem várias maneiras de se trabalhar com essa técnica, tá? E nessa aula eu vou mostrar uma, na próxima aula eu mostrarei outra maneira, ok? Essa maneira é a maneira mais básica, ao qual nós vamos criar um access point falso, tá? E na próxima aula nós vamos, ou melhor, nessa aula nós vamos criar um access point falso e utilizar uma página falsa e coletar os dados. Na próxima aula nós vamos fazer algo muito semelhante, só que ao invés de nós coletarmos os dados falsos, nós vamos coletar os dados verdadeiros de uma página verdadeira, certo? Então, como que esse processo vai trabalhar? Bom, nós temos aí várias maneiras de necessitar a utilização de um AP falso, tá? Aqui, o que nós vamos fazer é simular uma situação, por exemplo, nós estamos num shopping e nesse shopping nós queremos sacanear alguém, tá? Enganar qualquer pessoa que esteja lá oferecendo um link falso de internet. Então vamos dar uma olhada aqui no objetivo. Ó. Como pudemos ver em aulas anteriores, uma rede que contém mais do que um access point, o cliente geralmente se conecta naquele que possui uma intensidade de sinal mais forte. Tá? Então existem duas maneiras. A aula de hoje é a mais light, ao qual nós vamos criar um access point falso. Mas nós vamos trabalhar com SSID único, só nosso. Ok? E nós podemos utilizar essa mesma técnica utilizando um ESSID igual a um determinado cliente. Vou ser mais específico, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um Wi-Fi chamado Security. E aqui eu tenho uma conexão Wi-Fi razoável. Eu vou conseguir representar isso melhor em um desenho. Eu vou colocar no desenho na próxima página aqui e você vai ver melhor, antes de eu te explicar. Então, ó, o objetivo dessa aula é criar um AP falso, capturar o tráfego e manipular a conexão do nosso cliente. Sendo assim, não tiraremos a conexão de rede dele, tá? Mas sim utilizaremos o nosso AP falso como uma isca para intermediar todo o tráfego da nossa vítima. Então, nós vamos intermediar o tráfego desse cara com a internet e redirecionar ele para a página que nós queiramos. Para isso, precisaremos de uma série de ferramentas, pois teremos que transformar o nosso Kali Linux em um roteador wireless. Então, vamos pegar aqui ó, aquele desenho que eu estava falando para vocês. Você tem aqui um access point da eSecurity. Esse daqui é o access point eSecurity, esse é o SSID. Tá? Perceba que aqui, esse traço em azul é o sinal que ele alcança. E ele consegue chegar no notebook, o notebook consegue chegar até a rede. E eu criei um AP falso também com o nome de eSecurity, mas a minha antena ela é muito melhor. Perceba que o sinal ele tem um nível de abrangência maior, o sinal é mais forte. Tá?
Então, você pode fazer a seguinte técnica. Ou você pode criar um access point, que é o que nós vamos criar aqui, um access point informando que é uma internet gratuita, ou você pode criar um access point similar a um que já exista. E quem estiver mais próximo ou quando o seu sinal for mais forte do que o que já existe, é natural que as máquinas tendem a se comunicar ou a se conectar no seu access point. Tá? Bom, então existe essa maneira. Então aqui é um access point fake. Tá? Vamos coletar os dados desse cara aqui. Depois nós vamos rotear esses dados para que ele saia para a internet. Vamos dar uma olhada na próxima imagem. Então o access point, o cara se conectou aqui no access point fake. Ele vai passar pelo access point security, que é fake. Isso daqui é uma técnica chamada técnica man the middle, ao qual você tem um homem no meio da conexão entre você e a internet. Tá? Então, quando esse cara for se conectar na internet, ele vai se conectar nesse cara falso e esse cara falso na internet. Quando a internet responder, vai passar para o AP fake e o AP fake vai passar para o usuário. Tá? E nessa hora, já que os dados estão passando por você, você pode manipulá-los. Você pode redirecionar o fluxo de internet desse cara para outro lugar, certo? Ou você pode simplesmente coletar os dados que passam por você. Nessa aula, nós vamos fazer o redirecionamento do cara. Nós vamos pegar o cara, vamos redirecionar ele para outros locais. Na próxima aula, nós vamos fazer esse processo mais avançado. Nós não vamos redirecionar o cara. Nós vamos coletar os dados somente que passam por nós. Ok? A partir daí, nós consigamos aí fazer um ataque mais sofisticado. Ok? Então, vamos lá. Bom, o material necessário para nós realizarmos isso. Vamos precisar de uma máquina virtual com Kali. Se você estiver utilizando uma máquina virtual, é extremamente necessário utilizar um adaptador Wi-Fi, tá? USB de preferência. Tá? Então, para isso, você precisa do adaptador. Se você já tiver o Kali instalado na sua máquina, não é necessário. Você pode utilizar o wireless da própria máquina mesmo. Tá? Mas é importante que você tenha duas conexões de saída com a internet. Por quê? Porque uma, você vai ter que redirecionar o cara. Perceba na imagem anterior que esse cara ele recebe a conexão aqui, certo? A conexão recebida aqui é um dispositivo de rede. E ele vai ter outra aqui, que será outro dispositivo de rede. É possível fazer através de roteamento, etc. e tal, mas é muito, muito mais chato. Se você tiver duas saídas, vamos supor que você está no shopping. Uma das saídas é o 4G, você pode colocar lá um 3G, 4G, e a outra, que é a entrada do access point, é o adaptador wireless. Então o cara se conecta no seu adaptador wireless, simulando um access point falso, dali ele sai pelo 4G, para a internet. É importante que o cara tenha acesso à internet para ele conseguir, para que você consiga capturar os dados dele. Tá? Se não houver, não há problema. Só que o cara vai desconfiar mais. Tá? Você cria uma página falsa, como a do Facebook, o cara tenta se autenticar, não consegue. Ok? Mas você já coletou os dados. Só que ele vai começar a desconfiar do porquê ele não conseguiu. A não ser que você depois simule uma conexão com a internet perdida, ou sei lá, aí é engenharia social, vai muito da sua criatividade. Ok? Depois, um serviço de DHCP, isso daqui é extremamente importante para o cara pegar IP, senão a conexão dele não vai funcionar. Certo? Fazer um sniffer de rede, ou seja, é o cara que vai capturar os dados. Nessa aula nós vamos usar uma ferramenta chamada EtherCap, tá? E um kit de engenharia social que já vem com o Kali Linux, que é um cara chamado SE Toolkit ou Social Engineer Toolkit. É um conjunto de ferramentas extremamente útil para a gente criar aí páginas falsas, tá? O que vai mudar dessa aula para uma outra aula é justamente essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta cria a página falsa. Na próxima aula nós vamos utilizar a página verdadeira, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a mão na massa.
Vou pegar aqui, vou iniciar o Kali. Nas aulas anteriores eu tive problema com o meu dispositivo, tá? Eu tive problema com o meu dispositivo, mas não era problema do dispositivo. É o VirtualBox que para trabalhar com USB é um lixo. Para isso, eu estou utilizando o VMware, tá? O VMware Workstation. Esse cara aqui é trial por 30 dias. Você tem o VMware Player, que é gratuito. Então, é uma excelente opção aí para nós podermos trabalhar. Tá? Para trabalhar com USB externo, o VMware é muito melhor do que o VirtualBox. Vamos fazer o login agora. Pronto, se logou. O primeiro passo que eu vou fazer é conectar a USB, né? Deixa eu jogar ele mais para cá para você poder ver direitinho. Ó, ele já está conectado aqui, ó. Ele já conectou automaticamente. Então o iwconfig deve funcionar. Sim. Agora eu vou ajustar a tela aqui para nós. Pronto. Tudo funcionando aqui. Bom, o primeiro passo é montar o nosso servidor DHCP. Ok? Então eu dou o iwconfig. Tudo certo. Agora eu preciso montar um servidor DHCP. Para quê? Quando o cara se autenticar na minha rede Wi-Fi falsa, ele receba um IP, tá? E um IP no mesmo range que o meu access point falso estará conectado, ok? Isso é extremamente importante. Primeiro, esse serviço ele não vem padrão no Kali, nós temos que instalar. Então nós temos que dar aqui um apt-get install, certo? E o serviço DHCP 3 server, tá? Ele vai instalar o DHCP e o ISC, que é o cara que vai controlar isso daí. Ele dá uma certa lentidãozinha, legal. Então, está funcionando. Bacana. Agora, o serviço DHCP, se você digitar DHCPD, ele está aqui. Só que ele não foi configurado interface, ele não foi configurado nada, certo? E nós temos que configurar, temos que dizer qual interface vai utilizar esse serviço DHCP e quais os IPs que ele irá configurar, tá? Então, essas configurações estão aqui, ó, no /etc initd não, dhcp dhcpd.conf, tá? O primeiro cara que nós vamos alterar é o servidor de nomes, é o servidor de DNS. Eu vou setar o servidor de DNS da seguinte maneira. Vou setar ele aqui como 10001, tá? O 10001 será o próprio Kali Linux. É melhor eu mostrar um desenho para você como que esse cara vai ficar. É importante para você entender a infraestrutura como que ela será. Bom, temos aqui uma imagem, tá? Um desenho que mostra como que vai ficar aí essa conexão. Esse daqui é a vítima, tá? A vítima vai se conectar nesse cara aqui. Esse cara aqui vai ter o IP 10001, tá? Ele vai fornecer para a vítima, através do DHCP, um 10.00x, né? 10.0010, 10.0011, qualquer um, tá? Depois, nós vamos ter que fazer um roteamento para que toda a conexão desse cara aqui venha para esse cara aqui, tá? Desse cara aqui, ele mande para a internet. Quando houver a resposta da internet, ele vai vir por aqui e daqui nós vamos devolver isso para o usuário. Ok? Então,
a conexão, o principal que nós temos que fazer é isso daí. Então, quando esse cara passar essa conexão para cá, ele vai ter que fazer um negócio chamado mascaramento, tá? Por quê? Porque quando essa conexão daqui vier para cá e daqui vier para cá, ele vai sair daqui com esse IP. Então isso vai se chamar mascaramento. Quando ele chegar aqui, quando ele voltar esse pacote aqui, ele vai tirar a máscara dele e daqui ele vai voltar para cá. Então esse tem que ser o fluxo. Então nós temos que criar primeiro um servidor de DHCP para ele distribuir o IP para a nossa vítima. Depois nós temos que fazer todo esse processo de rota daqui para cá. Depois que fizer isso daí, aí nós temos que fazer a página falsa. O cara se conecta aqui, ao invés dele vir para cá e daqui ele sair para a internet, vamos supor que o cara queira acessar o Gmail, tá? Nós vamos dizer para ele que nós somos o Gmail, tá? E nós vamos coletar os dados dele, certo? Então, essa é a teoria por trás disso tudo. Bom, legal. Agora, o que nós vamos fazer? Agora que eu já mostrei em desenho, fica tudo mais fácil. Então, ó, quem é o servidor de domínio? O servidor de DNS é o 10.0.0.1. Por mais que eu não tenha criado ainda, eu já vou setar aqui. E vou dizer aqui nas configurações, ó, o subnet desse cara, a rede será 10.0.0.0, ok? E a máscara 255.255.255.0. A partir daí eu estou dizendo que eu posso ter aí até 254 máquinas na minha rede. Muita coisa para um ataque desse tipo. Então, o IP, o range, ou seja, qual vai ser o primeiro IP quando o usuário se identificar? É 10. Então, ele vai ter 10.0.0.10. Se outro se autenticar, vai ter 10.0.0.11, 12, 13, até... Eu vou deixar aqui o 20 mesmo. Então, eu posso ter 10 máquinas na minha rede. A minha rede comporta 254. Mas eu vou ter 10 máquinas. Tá? Se tiverem 10 máquinas, a 11ª, que teria o 10.0.0.21, não vai se conectar. Ele não vai receber IP. Mas é indiferente. Agora eu tenho que dizer quem é o roteador. Tá? Ou seja, quem vai fazer esse roteamento? Quem vai fazer é o 10.0.0.1. Ele também vai ser o roteador. E fiz essas alterações aqui. Certo? Bom, salvei. As alterações do meu DHCP estão prontas. Eu só preciso dizer ao serviço DHCP qual é a placa de rede que eu vou utilizar para esse serviço funcionar. Então, eu tenho aqui um arquivo no etc default isc DHCP server. Eu tenho aqui, ó, dizendo qual é a interface, tá? A interface, ela ainda não está criada, que é a AT0, que é a interface que eu ainda vou criar para o meu Access Point Fake, tá? Salvei. Se eu tentar iniciar o serviço, ISC Restart, ele vai dar um erro. Não um erro de stop, porque ele já estava parado. Olha lá, ele dá um erro porque o AT0 não funciona, ele não existe ainda. Por isso que ele se perde, tá? Mas até aí tudo bem, ok? Bom, então esse passo já foi concluído com sucesso. O serviço do DHCP já está pronto. Agora nós temos que focar em outras coisas. Tá? Primeiro, subir o serviço do DHCP, o iwconfig, do DHCP não, desculpa, do wireless, o iwconfig funciona, o WLAN 0 está aí, então nós vamos utilizar o airmon-ng, WLAN 0, start, né? Para ele habilitar o módulo de monitoramento, ok? iwconfig, o módulo de monitoramento está aqui. Bacana, tá? Bom, agora nós temos que fazer o seguinte, temos que criar o nosso access point falso, tá?
Então, nós vamos criar o access point. Ó. Aqui eu tenho uma lista de access point. Olha aí que beleza. Certo? Temos que adicionar mais um aqui, um access point falso. Para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta muito bacana para trabalhar com essa situação, que é o Airbase. Então, nós temos aqui o Airbase, tá? A opção do "-e", ou seja, eu vou dizer qual é o meu ESSID, tá? Para esse caso, é interessante você utilizar muito a engenharia social, para que as pessoas olhem esse access point e para que elas tenham a vontade de se conectar nesse access point. Então, uma das principais opções que eu já fiz e que vale muito a pena é você criar um access point chamado, uma conexão chamada internet grátis. Olha que beleza! Então, quando você habilita a opção internet grátis, você está dizendo para o pessoal que ali tem uma internet gratuita. Se você for num shopping e não tiver nenhum tipo de autenticação, o celular de quase todo mundo, né, a maioria dos Androids tem essa configuração, vai dizer que tem uma conexão livre com a internet ali. Isso vai chamar a atenção, principalmente para quem estiver na praça de alimentação sentado sem fazer bodega nenhuma, tá? Vamos utilizar um canal, o canal 11, tá? Para esse processo. Podemos setar o canal 1, 2, 3. Lembre-se que isso daí tem tudo a ver com aquele processo de interferência. É importante você setar um canal que quase não tenha, tá? Por exemplo, o canal, vou setar aqui o canal 6, canal 11. Eu vou colocar o canal 11, tá? O Mon0, que é o módulo de monitoramento, e o "-v", que é o verbose, ou seja, eu quero que ele me mostre na tela tudo aquilo que é necessário, certo? Então, quando eu dou um Enter, perceba que ele cria aqui, ó, Create Tap Interface AT0. Então, a interface AT0 agora ela começa a existir. E ele começa a mandar broadcast para todo mundo, ok? Dizendo que tem uma internet grátis. Se você clicar aqui, vamos ver se ele mostra aqui. Eu acredito... Não, ainda não mostrou nada. Mas, vamos ver. Eu não tenho certeza que ele vai mostrar. Mas eu tenho aqui Eu vou pegar da máquina principal, que é o qual eu estou gravando essa aula. Vamos ver se eu consigo da máquina principal mostrar essa opção. Então eu tenho coding, D-Link. Não, deixa eu atualizar, vamos ver se ele mostra. Não, ainda não. Ok? Mas deveria estar mostrando já. Mas eu vou dar alguns segundos enquanto a gente faz. Nós vamos fazer o resto das configurações. Nós vamos brincando aqui depois com esse cara. Bom, o que nós temos que fazer agora é o seguinte. Ó, já tem gente se associando aqui. Ó. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Vamos criar todo o processo de roteamento, etc. Você pode montar um script para isso ou você pode fazer isso daí na mão mesmo. Então, ó, ifconfig at0 up. Tá? Quando eu der um ifconfig, eu vou encontrar aqui o at0. Certo? Mas o at0 ele ainda não tem IP. Eu preciso setar um IP para ele. ifconfig at0. Agora sim, eu vou dizer para ele que ele é o 10.0.0.1 com um netmask 255.255.255.0. Então eu subi o at0, setei um IP para ele. Agora esse access point ele existe e tem um IP. Vamos ver se ele já aparece aqui. Ainda não. Legal. Então, maravilha. Agora eu tenho que criar o roteamento, ou seja, eu tenho que dizer que todo mundo que estiver conectado na rede 10.0.0 alguma coisa, ele utilize como roteador o 10.0.0.1. Tá? Então, para isso, eu vou criar aqui route add-net, tudo que for da rede 10.0.0.0 com a máscara
255.255.0, ele jogue isso para o gateway 10.0.0.1, ok? A partir daí, tudo vai passar pelo 10.0.0.1, certo? Agora eu tenho que fazer o seguinte, ele vai chegar do 10.0.0.1, ele vai bater nessa placa. Agora eu tenho que dizer que todos os dados que chegarem no 10.0.0.1, ele encaminhe para o ETH0. O ETH0 é a minha placa de rede principal, certo? Que é essa daqui, ó, 192.168.156. É a minha placa de rede principal, tá? Então o que eu vou fazer agora? Vou criar uma regra. Vou utilizar o iptables. Vou dizer que todo o encaminhamento, ok? Ele é aceitável. Então, tudo quanto é encaminhamento, eu aceito, tá? Eu criei uma regra no file dizendo que eu aceito. Vou criar uma outra, mais detalhadamente, que qualquer conexão NAT, ou seja, que não seja da minha rede, ele passe pelo post routing. O que seria isso? Ele vai analisar esse pacote, esse fluxo de dados e vai encaminhar, ou seja, para o output, ou seja, para o destino ETH0. Ok? Então, todo o fluxo que não for da rede passa, ele é analisado pelo processador, depois ele é encaminhado para a placa ETH0, que é a placa que está conectada com a internet. Tá? Legal. E eu quero que esse cara seja mascarado, tá? Para que ele saia como 192.168, como se fosse um fluxo normal de dados, certo? Bacana. Então, fiz essa configuração. A outra configuração que eu tenho que fazer é habilitar um negócio chamado IP Forward. Ou seja, o que seria isso? Vamos supor que o Linux e o Windows, por padrão, ele não faz papel de roteamento. Ou seja, vamos supor que você recebeu uma carta na sua casa. Essa carta não é sua e o endereço não é para você. Você tem duas opções. Se você não tiver com o IP forward habilitado, você vai pegar essa carta e vai descartar, certo? Você vai jogar ela no lixo. Se você tiver com o IP forward habilitado, você vai reencaminhar essa carta. Ou seja, ou você devolve ela para os correios, ou você mesmo vai lá entregar essa carta no endereço correto, tá? Então, nós vamos habilitar isso. Quando um pacote chegar na nossa rede que não for diretamente direcionado para nós, principalmente quando é para a internet, o processador vai analisar aquilo e vai falar, bom, isso daqui não é para nós. Então eu vou encaminhar isso para o ETH0, que é o meu roteador principal, e ele vai jogar na internet. Isso é importante, tá? Então você vai habilitar aqui a opção proc. Primeiro vamos dar uma olhada nesse cara. O arquivo proc sys net IPv4 e ipforward, perceba que ele está como 0, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um echo 1. Nós vamos jogar um 1 lá dentro. 0 é desligado, o ipforward está desligado, ou seja, o meu computador não vai fazer nenhum tipo de encaminhamento caso o pacote não seja para ele, tá? Quando eu coloco 1, eu deixo ele ligado. Então ele vai fazer todo o encaminhamento de todos os pacotes que não for para ele, ele vai encaminhar para o destino correto, tá? Então perceba que esse cara aqui está setado como 1. Ok? Bacana. Bom, até então eu já fiz os roteamentos, já habilitei a conexão com a internet, já habilitei o meu access point falso. Perceba que ele está mandando o broadcast geral, tá? Dessa conexão. Então qualquer pessoa que esteja na região está recebendo esse broadcast para fazer a comunicação, tá? A conexão, certo? Bom, agora nós temos que começar a montar o nosso ambiente, tá? Posso iniciar agora aqui o serviço de DHCP. init.d isc DHCP server restart. Ele vai dar falha porque ele não estava iniciado e vai dar um OK porque o dispositivo AT0 já existe.
Então agora o AT0, quem se conectar no AT0 vai receber um IP 10.00.10, 11, 12 até o 20, ok? Então o DHCP e o nosso wireless está funcionando legal. A partir daí, qualquer um que se conectar no nosso wireless, ele vai navegar na internet normalmente, tá? Então nós criamos o nosso próprio roteador caseiro, certo? A partir daí, todo o fluxo de dados passa por nós, só que por enquanto nós não estamos coletando nada, não estamos redirecionando ninguém, então por enquanto está bem light, certo? Agora vamos ver se esse cara aqui, ó, vou pegar de uma outra máquina, essa máquina que eu estou conectado aqui para dar aula, tá? Perceba que o internet grátis existe aqui, ó, e ele não tem nenhum tipo de autenticação, ok? A partir daí, o que eu faço? Eu posso vir aqui e mandar conectar nele. Ó, faço a conexão. Ele está processando, conectou, certo? Ele não só conectou, como eu vou mostrar para você qual é o IP que ele me deu. ipconfig. Ó, perceba que isso daqui não tem nada a ver com as máquinas virtuais que eu criei. Essa daqui é a minha máquina principal, ó. ipconfig. Ele vai me dar o IP aqui, ó, 10.00.10. E o roteador 10.0.0.1. Se eu der um ipconfig/all, ele também vai me dizer qual é o servidor de DNS. Cadê? Adaptador 10.0.0.10, 10.0.0.1. Deixa eu ver se eu consigo pegar o de DNS aqui. Acho que aqui, esse cara aqui, eu consigo visualizar melhor. Canal, ó, 11 que nós marcamos, né? Ele está a potência de aproximadamente 32 megawatts, ou seja, é muito bom. Endereço MAC, nenhum. Aqui ele não me forneceu, ele me forneceu o IP, mas não me forneceu o servidor de DNS. Tudo bem, então vamos pegar aqui mesmo. Rede Wi-Fi 10.0.0.10, agora aqui eu consigo, ó, servidor de DNS 10.0.0.1. Era isso que eu queria, tá? Porém, o que acontece? Nessa demonstração, nessa videoaula, não vai funcionar muito bem. Por quê? Eu não vou conseguir sair para a internet. Por quê? Porque a minha máquina principal está conectada nele. Então, olha a bagunça que eu fiz aqui, ó. Eu tenho aqui a minha máquina principal. Esse daqui é uma máquina virtual, tá? A minha máquina principal é a que de verdade está conectada na internet. Então, por ela ser uma máquina principal, é normal que ela não se conecte. Quer ver? Como é uma máquina virtual, ele faz assim, ó. Esse cara se conecta aqui, esse se conecta aqui e esse se conecta aqui, tá? Como eu cortei a minha conexão, cortei com esse cara aqui e eu me conectei daqui aqui, então eu fiquei em looping. Eu estou sem internet, mas o que eu preciso montar, quando você for fazer isso na sua casa, faça o seguinte: ao invés de você conectar a sua máquina principal, conecte seu celular, tá? Eu conectei a máquina principal porque eu não vou conseguir depois conectar outra e você conseguir ver, tá? Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Pronto. Então, a partir desse momento, já que eu estou conectado na minha máquina principal, a minha conexão está limitada. Estou conectado, mas eu não saio para a internet, tá? Mas vamos ver se o roteamento está funcionando razoavelmente. Se eu pingar 10.0.0.1, legal. Se eu pingar 192.168.156, que é o meu ETH0, está pingando. Então, o roteamento está funcionando. Se eu pingar 192.168.1.1, que é o meu roteador principal, aí eu já não pingo mais, porque eu estou em looping, tá?
Isso só porque eu conectei a máquina principal no meu wireless falso. Quando você for fazer essa aula, em vez de você conectar a máquina principal, conecte seu celular e faça um teste. Você vai ver que você vai conseguir sair para a internet, tá? Bom, até aí, maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso... Eu tenho uma outra maneira de iniciar o meu serviço DHCP, que é da seguinte maneira. Eu posso colocar aqui o DHCPD, dizer com a opção "-d", que é o debug, para que ele nos mostre tudo na tela, "-f", que é para forçar que esse cara funcione em background, tá? "-cf", que é o arquivo de configuração. Aí eu coloco etc dhcp dhcpd.conf, que é o arquivo de configuração, a placa, que é o AT0, e o e-comercial, que é para que eu possa digitar. Se eu der só isso daqui, bom, se bem que ele funcionou também. O e é caso, perceba que aqui, por exemplo, eu não consigo interagir, não consigo dar comando. Se eu colocar um e-comercial, ele sobe em background. Nesse caso aqui não é necessário. Se você colocar, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Aqui ele já disse que esse cara está em funcionamento. Eu vou deixar com um e-comercial para eu visualizar todo o conteúdo do que está rolando aqui. Ok? Então, já iniciei essa tela aqui. Essa daqui eu já tenho duas em andamento. Bom, o próximo passo é criar o nosso servidor de DNS. Só que para isso nós vamos utilizar um cara chamado EtherCap. Tá? O EtherCap, eu tenho esse cara em modo gráfico, que é esse daqui, um sniffer de rede, e é muito mais fácil de usar, mas como eu gosto de causar, eu vou fazer isso através de linha de comando. A primeira coisa que nós temos que fazer com o EtherCap é editar o DNS dele, que fica no /etc, EtherCap, e vou dizer aqui que eu quero acessar o ether.dns. Então, perceba que o DNS ele faz os redirecionamentos. Tudo que for microsoft.com, asterisco microsoft.com, ele redireciona para 198, 182, 19656. Maravilha. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou colocar tudo que for asterisco.facebook.com, eu vou apontar para 192, 168, 156, que é este cara aqui, ok? Legal. Então esse cara vai ser a minha página falsa, 192, 168, 156. Salvei, tá? Então eu editei. Qualquer coisa, se o cara colocar teste.facebook, por isso que eu coloquei um asterisco lá, teste.facebook, qualquer coisa Facebook, ele vai se conectar direitinho lá na página que nós efetuarmos o redirecionamento. Bom, então eu vou voltar a minha conexão sem ser a conexão falsa. Ok, deixa eu abrir aqui. Ajuda do Windows, não é isso que eu deveria ter clicado. Ó, eu voltei para a minha conexão original para eu poder sair para a internet, tá? Então, ó. Estou saindo para a internet. Por que eu preciso sair para a internet? Para eu poder clonar uma página. Ok? Para que eu possa clonar uma página, eu vou utilizar uma ferramenta chamada SE Toolkit. Ok? Então, como é a primeira vez que eu estou utilizando esse cara, ele me dá aqui o acordo de licença, etc. e tal, sem problemas. Eu vou utilizar a opção número 1, que é o ataque baseado em engenharia social. A opção número 2, que são ataques de vetores. A opção número 3, que é um ataque baseado em credenciais. E aqui eu posso pegar um template de página, por exemplo, aqui ele pede o meu IP, que é o que vai ter a página falsa, que é 156. Então ele fala, se é um Java com um site que requer a opção de Java, credenciais do Google, Facebook, Twitter e Yahoo. Esses caras aqui, por padrão, eles são clones muito bem feitos, mas eles estão desatualizados. Então, eu vou dar um 99 para voltar à página anterior. Ele não aceita.
É um viado. 1, 2, 3. E em vez de eu selecionar esse cara, eu vou selecionar esse. Ó. Por isso que eu preciso da página para que esse cara saia para a internet. 92.168.156. Ele diz, qual página você quer clonar? Eu quero clonar http facebook.com. E ele vai baixar a página do Facebook e vai cloná-la. Ok? E ele vai deixar esse cara ativo. Bacana. Então vamos ver aqui se realmente funciona. Perceba que eu fiz a configuração do DNS, mas ele ainda não está funcionando bem, tá? Isso é normal. Então, ó, 192.168.156. Perceba que ele tem aqui uma réplica falsa do Facebook. Tá? Se eu colocar um usuário teste, teste e a senha teste123 e der um entrar, ele não vai deixar, tá? Só que ele vai mostrar isso daí na tela. Ainda não, porque eu não fiz as configurações para que ele capture isso, ok? Então, a ideia é nós coletarmos isso daí. Perceba que é uma página falsa. Bom, agora eu vou me desconectar da internet, né, por causa daquela gambi que eu fiz, e vou conectar através da minha máquina física. Lembre-se, quando você for fazer esse teste, não use a máquina física. Use o celular, use um outro notebook ou algo parecido, que aí vai funcionar melhor. Então, vou mandar conectar. Pronto. Então, estou conectado. Ele pegou IP 10.0010, conforme ele já tinha feito anteriormente. Agora, eu vou fazer o ataque. Eu vou fazer o tal do ataque de DNS spoof, que quando a máquina que for vítima estiver querendo acessar o Facebook, quando ele for acessar a internet, ele vem para cá, daqui ele manda para esse link aqui, daqui ele manda para a internet. Quando eu quero dizer para ele que é o seguinte, quando ele for acessar qualquer link, ele manda para a internet. Quando ele for acessar o Facebook, ele para aqui. O Facebook, eu tenho uma página falsa aqui. E aí ele cai na página falsa. É esse o meu objetivo. Hoje, se eu pingar o Facebook, como eu estou sem internet, ó, ping facebook.com, como eu estou sem internet, ele não vai deixar. O correto é, quando eu pingar o Facebook, ele mostrar aqui 192.168.156, que é o Facebook falso. Tá? Para isso, eu vou utilizar o EtherCap com a opção "-TQI e o ETH0. A opção "-T" é para que ele me traga em tela tudo aquilo que for essencial, as credenciais, usuário, senha e por aí vai. A opção "-Q" é a opção de quieto, que ele me mostre somente as coisas que eu pedir. Caso contrário, ele vai me trazer tudo aquilo que foi conectado, todos os links, etc. O I é a interface, que é o ETH0, que é pelo qual ele vai sair, tá? Ao qual ele vai começar a snifar, ok? Eu vou colocar aqui a opção //, que é o seguinte, ele vai pegar todo o fluxo de dados que sair de uma ponta e vai jogar para qualquer outra ponta. Se não, eu poderia dizer o seguinte, eu quero os IPs 10.002 e eu quero encaminhar ele para 10.001, ok? Se eu não estou marcando isso daqui, ele manda de qualquer um para qualquer um. Lembre-se, primeiro ele vai ter que ter um roteador, depois o alvo, ou o invertido também funciona bem, tá? Legal. Então, a partir do momento que eu disse que todas as máquinas que estiverem conectadas na minha rede cairão sobre essa técnica, eu vou setar um plugin, que é o DNS Spoof, que é o cara que redireciona a página do Facebook para 192.168.156, tá? Depois que eu faço isso, ele ativou, né? Na teoria está funcionando. Agora, vamos ver se o DNS já está ok. Se eu der um ARP-A, ele vai dizer quem é o meu gateway. 10.001, ó. Ok?
Se eu der aqui um ping facebook.com, ainda ele não está buscando através do DNS, ó. Ok? Ainda o ping não foi satisfatório, mas o 192.168.1.56 está pingando, tá? Isso leva alguns segundos até o serviço de DNS der um flush e ele recarregar novamente. Então, vamos aguardar alguns segundos para ver se ele começa a pingar o facebook.com. Olha lá, ainda nada. Mas ele já está vendo que ele está aqui, ó. Com o DNS Spoof, ele já está começando a popular isso. Agora sim, ó. Olha aí que beleza. Então, se eu vier aqui nesse cara mais uma vez e tentar acessar o Facebook, www.facebook.com, ele vai redirecionar esse cara para o Facebook falso. É que aqui, como eu estou sem internet, ele vai ficar dando esses miaus aqui, ó. facebook.com. Pronto, agora foi. Eu vou colocar aqui o usuário. usuário@vitima.com.br. Senha teste 9834, ou melhor, 4321. Coloquei uma senha qualquer e vou fingir tentar a conexão. Aqui, ó, perceba que ele coletou os dados do usuário. Olha aqui, ó. Tá vendo que no meio dessa confusão toda aqui, ó, eu tenho aqui, ó, e-mail, usuário@vitima.com.br, senha teste 984321. Então eu consegui roubar o usuário e senha do usuário, ok? Ou seja, a partir desse momento eu consegui roubar a senha do usuário, era só o que me interessava. Lembre-se que tem ataques mais sofisticados, mas por enquanto nós vamos começar a brincar com esse. Depois nós vamos sofisticar ele um pouco mais, ok? Depois que você faz esse ataque, aí ele redireciona para a página verdadeira do Facebook. Olha aí que beleza. Certo? Bom, então aqui na apresentação eu mostro para vocês todo o processo, tá, de arquivos, configurações, olha aqui, ó, o roteamento, está tudo descrito aqui, caso você precise. Ok? É extremamente importante que você faça esse laboratório na sua casa. Como eu não tenho 2 adaptadores USB e se eu tentar fazer esse ataque do celular, não vai funcionar porque você não consegue ver a tela do meu celular, então eu fiz um ataque da minha máquina principal e isso faz com que eu mesmo caia, eu não consiga conectar na internet, justamente porque eu estou utilizando a máquina principal para sair para a internet, ok? Bom, mas quando você for fazer esses testes, conecte, pega o seu celular e tenta acessar uma página e tenta ver se você consegue capturar a sua própria senha, certo? Bom, então está aqui, né, a página falsa, os dados coletados, ele vem criptografado não, né? Ele vem com as seções, a URL, etc. Mas é possível você coletar os campos e-mail e password. Tá bom? Então, para quem está assistindo essa videoaula, esse treinamento encerra-se agora. Até a próxima aula.